Muito boa noite a todos. O tema que eu trago hoje foi-me de algum modo sugerido pelo contexto do mundo em que nós vivemos e em que de vez em quando a comunicação social dá-nos notícia de algo de milagroso que aconteceu, sei lá, por todo lado, no mundo inteiro. E desta vez, aquilo que me chamou a atenção foi exatamente a dúvida entre aquilo que poderá ou não ser um milagre. Comumente havia, já no passado, havia muitos milagres por todo o lado. A pouco e pouco parece que a conversa do milagre tem vindo um bocadinho a esbater-se. E já vamos ver porque é que ela se tem vindo a esbater e o que é que o Espiritismo nos ensina acerca daquilo que podem ser os milagres e todos nós temos um bocadinho de inteligência. Será que foi milagre? Será que não? É essa a dúvida que nós vamos tentar esbater aqui. E desta vez o que me chamou a atenção foi algo de milagroso que se passou em Itália. Era uma notícia que estava lá no computador. Então, temos aqui uma senhora e uma imagem que, pelos vistos, tem a cara suja, não é? Ao fim e ao cabo é isso. E o título era o seguinte: Sangue nas lágrimas da Virgem Maria era afinal de vidente italiana. Portanto, isto passa-se em Roma, próximo de Roma, e esta senhora, que pressupomos que seja médium, não é? Pelas características que aponta a notícia, ela afirma que esta imagem tinha sangue nas lágrimas, tinha sangue no rosto. Lágrimas de sangue. Ora bem, o que é que aconteceu aqui? Será que esta senhora tinha, esta imagem teria mesmo lágrimas de sangue? Vamos continuar com a notícia só um bocadinho. Continuava a notícia: as lágrimas de sangue que fluíam dos olhos de uma estatueta da Virgem Maria, que atraiu muitos peregrinos perto de Roma, eram falsas, pertencendo à autoproclamada vidente que fez um negócio lucrativo com o fenómeno, revelou uma investigação. Pois a história continua. Isto é recente, o Vaticano já em 2024 veio desmentir que esta situação não podia acontecer, portanto o Vaticano não aceita como milagrosa esta situação e acharam que se tratava de uma fraude. A verdade é que enquanto vai e não vem a ideia fraude, o fenómeno foi tomando proporções e, pelos vistos, continua a notícia, esta senhora fez uma fortuna. Mas isso também acontece em Portugal, não é? Porque as pessoas vão ver o milagre, não é? E depois vão deixando aquilo que muito bem entendem, por causa do milagre. Então, e pensamos nós, mas isso foi lá em Roma, do outro lado do Atlântico. Aqui em Portugal era demais que uma coisa destas viesse a acontecer, não é? Bom, então eu trago-vos mais dois casos aqui em Portugal em que vamos perceber que afinal lemos todos na mesma cartilha. Primeiro caso: Oleiros, Beira Baixa, Portugal. O que é que aconteceu aqui em Oleiros? É a terra da Cláudia, hoje que ela não está. Apareceu a notícia de que lá em Oleiros havia uma santa que chorava. E devem-se lembrar disto, isto é relativamente recente, para eu me lembrar. Não é assim tão recente, mas pronto. Já tem muitos anos. Bom, então o que é que aconteceu aqui em Oleiros? Este caso eu vi. Eu fui lá ver.
Se calhar também ia a contar no milagre, não é? Não, portanto, isto eu vi com os meus olhos. Eu acho que era logo aqui nesta, eu não vou jurar, mas pela fotografia dá-me ideia que era aqui nesta rua. Porque quem me convidou para ir lá foi o marido da minha irmã, a minha irmã e a outra minha irmã, éramos 4. E deixámos o carro neste largo, portanto devia ser por aqui também, o Oleiros não é assim tão grande. Era aquilo que se chama lá na Beira Baixa, era aqui deste lado. Não se vê, não. Escusa estar aí com o rato. O rato não vai lá? Então, pronto, eu pensava que o rato ia lá, desculpa. Foi-se, também não interessa, pronto. Era daqui do lado onde tem a casa de pedra, estão a ver? Há uma casa escura na ruazinha, era ali numa daquelas portas, enquanto aquela coisa não funciona. E a gente, vieram abrir, a minha irmã telefonou-me, se eu queria lá ir ver, também não era assim tão longe como tudo isso, e fomos. Entrava-se à porta, do lado esquerdo, tinha, digamos que era uma cômoda, daquelas como estão nas sacristias das capelas, sabem? Alta, que tem os gavetões. Ela estava assim de lado e abriram a porta para nós entrarmos, se era de manhã. Eu, sinceramente, arregalei os olhos e as minhas irmãs também. Temos fotografias, mas não as consegui encontrar. Bem, ficámos de tal maneira surpresos com o fenómeno que saímos dali e nunca mais falámos naquilo, a gente não viu literalmente nada. Estávamos sozinhos, podíamos ver bem, tão perto como estou aqui da ação, era só a cômoda. Mas as pessoas diziam, pronto, está bem. Mas pelos vistos não fomos só nós que fomos lá, naquele dia, era de manhã, devia ser um sábado. Mas, pesquisando bem esta história, eu fui encontrar o testemunho de um senhor que vivia nesta rua e num site ligado a Oleiros, e um questionário grande que lhe fizeram sobre a vila, os costumes antigos, como é que eles se movimentavam dentro da vila de Oleiros, eram pessoas muito ativas na sociedade. Entrevistavam o senhor, entrevistavam ele, e depois ele fala exatamente da santa que chorava sangue. Isto, não estava a chorar, também se calhar quando nos viu assustou-se e não chorou. Bom, então, sei lá, vamos lá ver o que é que diz este senhor. Foi por volta de 1998, no dia 2 de maio, estava eu a dormir de manhã e comecei a ouvir barulho fora do normal na minha rua. A minha esposa chamou-me para verificar à janela que, a 20 metros da minha porta, estava um conjunto de pessoas à espera de poderem ver o milagre da Santa chorar. Até aí não tinha tido qualquer informação, nunca acreditei no que me diziam, mas decidi ir ver dias depois. Nessa altura, a Santa já chorava sangue em vez de água, como acontecia nos primeiros dias, mas não fiquei convencido. Chegou-se ao ponto em que a imagem da Santa já chorava a pedido das pessoas que estavam cá fora. Notável. O fenómeno foi noticiado a nível nacional e chegou além fronteiras. Dias depois, já eram excursões atrás de excursões, como lá na Itália, como vemos, com pessoas que deixavam todo o tipo de joias, fios, anéis, etc., junto à imagem. Por mim, aquilo era uma autêntica fraude e tive de tomar algumas atitudes que levassem à descoberta da fraude. Mandei até fazer uma análise ao sangue, à minha custa, mas não era de sangue humano. O autor deste texto, isto é um depoimento, Alírio Rodrigues, num artigo que tem por título Vidas dedicadas a pessoas de Oleiros. Portanto, eram pessoas, ele e a esposa, como disse, eram pessoas sociáveis. O que é que aconteceu aqui? Se calhar, a sangue... Diga que tem santa aí escondido. A santa era bem mandada, já chorava quando... É água. Quando lhe mandavam, não é? Essa canela também ia chorar água. Aquilo não era nenhuma capela nem nada, aquilo era como se diz lá na Beira Baixa, à loja da casa, o resto do chão, diz à loja, não é? Pronto, ela estava numa loja, o chão era de pedra, de laje. Pronto, não vimos nada e fomos embora.
ainda íamos ver outra coisa que era mais interessante. Feitos parvos, não é? Mas pronto, a vida tudo traz. Bem, então, este foi um caso, mas eu ia deixar as fotografias. Só mais um. Também aqui, em Portugal. Este caso é o conhecido caso da Ladeira do Pinheiro, em Torres Novas, Portugal. Ora bem, também lá fui. Os meus pais queriam vir ver, vieram até Torres Novas e nós fomos daqui, eu e o marido, até Torres Novas. O que eu vi era impressionante. Aquilo metia medo. Bom, foi, portanto, um local também de peregrinação de multidões e havia, claro, uma santa que falava com as entidades especiais que vinham do outro lado e curava doenças, o que é sempre agradável. Estivemos lá há pouco tempo, meia hora, se muito, só para observar, ao fim e ao cabo. O que é que eu vi? Exatamente isto está aqui. Mas não foi só isto que eu vi. Eu vi pessoas estiraçadas no chão, de costas, de lado, de barriga, nas posições mais estapafúrdias, aqui e ali por aquela terra fora, porque aquilo é chão. É chão e é alcantilado, não é liso. Mas pareciam, como o meu pai dizia, pareciam tordos, aqui caía um, daqui a um bocado ali caía o outro. E a gente ia andando pelo meio daquelas pessoas que estavam caídas. Não estou a mentir, isto é real. Até que o meu pai, observador, chegou a certa altura, e a gente ia andando atrás dele, não é? Ele disse, vamos daqui embora antes que a gente caia também. Vejam bem, o que é que leva estas pessoas a terem este tipo de comportamento? Mas apanhei ainda outra fotografia, esta, em que estão ali com uma fé em alguma coisa, que apareça a santa que faz as curas. E aqui põe-se a questão, o que é que move este tipo de pessoas a fazer este tipo de coisas? Até que construíram ali uma catedral, depois outra. Esta situação foi apanhada por uma religião que não é católica. Bom, mas não interessa. O que eu sei é que as pessoas estavam ali devotamente a assistir àquela coisa e à espera que aparecesse a senhora. Bom, põe-se a questão, o que é que leva o ser humano a movimentar-se nestas situações, a deslocar-se? Vocês nem imaginam, aquilo lá, autocarros não paravam nunca, era um mundo. Mas, sinceramente, era medroso. Bem, vamos lá deixar a tristeza porque a gente foi-se embora. A questão é esta, o que é que leva as pessoas a irem até ali? Será a religião, uma religião, ou será a procura do milagre? A gente não sabe, não é? Tanto mais que eu já disse que aqui houve uma igreja que tomou conta desta situação, mas não foi a Igreja Católica. Bom, e lá isto continua, quando eu vou lá para a terra, lá está esta bela da catedral. Se calhar nem é uma coisa nem é outra, mas sim a busca de espiritualidade. O ser humano está sedento de alguma coisa que venha, entre aspas, do céu. Ou seja, é necessário que haja mais algo do que aquilo que nós passamos no dia a dia para nos completar como seres humanos. E como pessoas pouco conhecedoras que somos, vamos atrás de qualquer campainha que toque.
Eu não estou a criticar as pessoas que caíam, eu não percebo porque é que elas caíam, mas a verdade é que elas caíam e ficavam por ali. Bom, esta é a grande... O que é que andamos à procura, ao fim e ao cabo, esta gente andava à procura? De espiritualidade. E eram influenciadas por aquele ambiente. Portanto, como o meu pai achou melhor, a gente volta para trás, não é? Antes caíssemos também. E era verdade. Parece que eram empurradas. Foi o que eu vi. Então, o que é que poderemos distinguir aqui duas situações que nos levam à busca, ou que levam o povo, que somos nós, não é? À procura de uma situação milagrosa que nos ajude. Há duas situações. Uma delas é a guerra. A guerra leva o ser humano a virar-se para a espiritualidade à procura de justificação ou de paz. E é interessante que nesta altura, em que foi lá aquela coisa da Ladeira do Pinheiro, estávamos a atravessar a Guerra da África. A nossa Guerra da África. E havia mães, que lá tinham os filhos, evidentemente, muito suscetíveis, com a sensibilidade muito debilitada, evidentemente, não é? Que leva à procura. Ouvem dizer e a gente vai. Na tentativa de que algo de bom nos possa acontecer. Não estou a criticar, nem me estou a criticar a mim, que fui até ao Leiros passear, pela estrada de curva e contra curva. Bom, uma das situações então é a guerra. Já vamos ver outra curiosidade também nesse sentido, que nos leva realmente a procurar algo que nos conforte. Outra situação será a doença, que nos leva também, de uma forma especial, a procurarmos apoio no sobrenatural, quando a Terra falha, não é? Por isso, de algum modo, todos nós estamos à espera que aconteça o tal milagre. Por isso, quando tudo acaba, a gente diz, olha, agora só um milagre, é ou não é verdade? Então, vamos ver a análise que a doutrina espírita, o espiritismo, faz sobre esta situação. Diz Allan Kardec, milagre, na sua acessão etimológica, a palavra milagre vem de mirare, admirar, e significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. Há de haver uma coisa extraordinária ali, não é? Bom. Quer dizer, a minha beleza é um milagre, então. Diga? A minha beleza é um milagre. E daqueles. Movimentou energias sem querer saber. Bom, diz ainda Allan Kardec na obra A Gênese, em que ele faz a análise dos milagres e as previsões segundo o Espiritismo. Bom, a Academia Francesa definiu essa palavra milagre, um ato do poder divino contrário às leis da natureza. Tem que ser qualquer coisa que contraria a natureza, senão não é milagre. A partir do momento em que se começa a repetir, deixa de ser milagre. O milagre tem que ser uma coisa única, não é? Se começa a espalhar por todo lado, já não é milagre. Pronto. Contrariou as leis da natureza. E continua Kardec. Um outro caráter do milagre é o de ser insólito, isolado e excepcional. Do momento em que um fenómeno se reproduz, seja espontaneamente, seja por um ato de vontade, é que ele é submetido a uma lei e, desde então, que essa lei seja ou não conhecida, o facto não pode ser milagre. Mas isso são as leis que nós conhecemos. Vamos ver. Eu costumo dar este exemplo. Quando o meu avô andava a podar lá no campo, a minha avó fazia o almoço em casa e ainda era, uns 20 minutos andar bem para ir almoçar. Ela não tinha muita noção do tempo. E o que é que acontecia? Ele às vezes saía da tapada cheio de fome para ir almoçar, chegava lá a casa, ela ainda não tinha a sopa feita. E aí começava a trica. E o meu avô, que era um visionário, dizia: escusa estar irritada, porque
Há de haver um dia em que eu ando lá na horta a podar e digo-te daquilo lá que já podes pôr a mesa. E a minha avó nunca se ria, era uma pessoa muito séria. E hoje ele tinha razão. Então, aquilo que ele estava a anunciar, aos olhos dele, hoje seria um milagre, não é? Afinal, não é milagre nenhum. Porquê? Porque era uma lei que ainda não era conhecida. A capacidade de transmissão do som através da atmosfera. Pronto. Se alguém nos dissesse que está aqui este avião com peso imenso, 200 pessoas a bordo, e ele eleva-se no ar, não pode ser, porque existe a lei da gravidade. Milagre. Não é? A partir do momento em que se conheceu a lei da gravidade e como é que funcionam a atmosfera, os gases que propulsionam o avião a subir, deixou de ser milagre. Pronto. Então, o milagre será provocado por uma lei que nós não conhecemos. Mas será que nós conhecemos todas as leis? Se calhar não. A partir do momento em que forem sendo conhecidas mais leis da natureza, o milagre vai recuando. Como foi o caso do telemóvel. Então põe-se a questão. Então, Deus faz ou não faz milagres? Por isso que é importante. Para isso, o Espiritismo ensina-nos quais são os atributos de Deus. Diz-nos que Deus é eterno, não tem princípio nem fim, não é? É imutável, não muda. Mal. É imaterial, não tem qualquer resquício de matéria. É único, não há mais do que um Deus. É todo poderoso, absolutamente, soberanamente justo e bom. E aqui já começa o 31. E então, se alguém é alvo de um milagre daqueles, porque é que os outros não são alvos dessa situação? Não é? Porque é que alguém bate com o carro e passa o resto do tempo numa cadeira de rodas, e alguém bate com o carro e sai de lá impávido e sereno? Foi um milagre. Onde é que está aí a justiça de Deus? Parece que aí Deus não está a ser muito justo, certo? E algum de nós que já passou por uma situação grave, marcante na vida, pensa assim, fulano passou pela mesma situação e Deus ajudou, e a mim não. Não pode ser, pois não? Aí uns eram mais favorecidos do que os outros. Depois, a lei de Deus, as leis de Deus são sábias, justas e inderrogáveis, diz-nos o Espiritismo. Se são inderrogáveis, não se podem mudar à vontade de cada um. A lei de Deus está estabelecida e não anda a oscilar. Portanto, esse tipo de situações diferenciadas que ultrapassam as leis divinas e que vão favorecer uns em detrimento dos outros, isso não existe. Então, como é que o Espiritismo nos explica essas situações? Para além das que são fraude, evidentemente. Temos narrado na codificação espírita alguns fenómenos contrários às leis da natureza, conhecidas, porque hão de haver as que vão aparecendo. Temos aqui um caso de levitação. Alguém que se eleva do solo sem qualquer propulsão. Isto não é normal. É uma lei contrária às leis da natureza. Aparentemente, pois, já vamos ver porquê. Depois temos o fenómeno muito conhecido de materialização de espíritos, em que do nada surge uma figura humana que conversa, dá ideias, dá sugestões e responde a perguntas. E depois, a páginas tantas, desfaz do nada. Aqui temos
um fenómeno de materialização de Katy King. Ainda outro fenómeno, que é o de elevação de objetos sem qualquer toque. Qualquer objeto tende para o chão. E a cadeira, sem que seja tocada por alguém, eleva-se no solo. O que é que nós temos aqui a funcionar? A mediunidade de alguém. A mediunidade é uma faculdade do ser humano que lhe permite fazer a ligação entre o mundo terreno e o mundo espiritual. São os chamados médiuns, que têm a faculdade realmente de permitirem que estes acontecimentos aconteçam. Depois, vamos avançar. Mais um fenómeno, este agora, que é um fenómeno de aparição. O que é que acontece no fenómeno da aparição? A mesma situação da materialização. Do nada, começa-se a formar uma figura que torna-se visível, audível e pode transmitir mensagens através da mediunidade de alguém. E agora, já toda a gente está a pensar o que é que está aqui, não é? Pronto. O que é que se passa aqui? Um fenómeno de aparição. As aparições são também estudadas por Kardec no Livro dos Médiuns e têm a ver com uma condensação de energia formando uma figura com características humanas. Já falei que os médiuns são pessoas que têm a faculdade de permitir que estes fenómenos aconteçam. Temos aqui, claro, o caso de Fátima. Em Fátima, o que aconteceu, na nossa boa fé, mas tudo aponta para que aquelas crianças não tivessem a mentir, evidentemente, estes 3 meninos eram médiuns. Isto foi um caso de mediunidade, de aparição, que Kardec estuda lá muito para trás, já na altura em que lançou a codificação. Curiosamente, estes 3 meninos que viram uma aparição não tinham todos o mesmo tipo de mediunidade. A rapariguita mais velha, tinha 10 anos na altura, ouvia e tinha a capacidade de comunicar com a entidade que estava ali materializada. O rapazito via, mas não ouvia. Por isso, tinha outra característica mediúnica. Era médium audiente, médium de visão, mas não ouvia. Portanto, ele depois perguntava, porque a primita mais velha, que é que ela disse, estava a ver, mas não estava a ouvir. A pequenita ia vendo qualquer coisa, mas era mais suave, não era tão incisivo como a menina mais velha. Então, temos aqui um caso de aparição que Kardec já tinha estudado e que não tem nada de anormal à vista da doutrina espírita. E ainda o chamado milagre, a cura. Aqui neste caso, isto é uma mãe que relata que o filho, quando esteve junto do Papa, curou-se, não sei do que, não me lembro. Será que isto pode acontecer? Pode. E vamos ver uma coisa muito simples. Eu também não sei o que é que o miúdo tinha. Mas sei que a mãe diz que o filho se curou. Tem a ver com a energia. Alguém estava ali, podia ser um médium, assessorado por um bom espírito. No caso das curas que acontecem, há uma ligação
entre o ser humano, o espírito e a fé que faz com que determinadas situações aconteçam. Mas isso acontece em todo o lado. É normal. Aos olhos da doutrina espírita, e já vamos ver porquê. Vamos ver. Isto pode ter acontecido, a gente não viu, mas pronto, o menino pode se sentir melhor. Temos um exemplo muito simples. Isto pode acontecer uma cura, seja lá do que for, por exemplo, de uma dor de cabeça. Se eu estiver ao pé do Lucas, espeta-se uma dor de cabeça que vocês nem fazem ideia. Mas se eu estiver ao pé do Jorge, e dizer, olha Jorge, hoje estou com uma dor de cabeça, vou andando por ali, de nada, já não me dói a cabeça. Ou seja, é a energia dele que faz com que a minha dor de cabeça suavize. E também pelo carinho que eu tenho pelo Jorge. Ou seja, estamos os dois com uma ideia que é atenuar a dor de cabeça. E ainda mais simples, quando uma criança cai, esfola o joelho, e e vai a mãe ou alguém que lhe queira muito bem, aqui está o sentimento, dá um beijinho no dói-dói e a criança cala-se. O que é que foi isto? Uma cura. Através da energia do amor aconteceu algo de sobrenatural. Pronto, estamos então todos dentro do espaço da normalidade. Agora, porque... Então, vamos ver. Vamos continuar. Para percebermos esta história da energia da mãe, da energia que eventualmente podia ter o Papa misturado com algum espírito que estivesse ali e que quisesse assessorar para que a criança melhorasse, precisamos de entender que o Espiritismo não faz milagres, como temos vindo aqui a assinalar, mas revela a origem e natureza dos espíritos, porque é nos espíritos que está a chave da situação. Nós somos seres espirituais, habitando o mundo Terra. A Terra é um mundo de sofrimento, de expiação e de provas. Por isso estamos aqui passando no dia a dia por situações difíceis. Porém, estão à nossa volta, vivem no mesmo ambiente em que nós vivemos, os espíritos. E Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, faz exatamente esta pergunta. Como podemos definir os espíritos? Podemos dizer, responde a eles, que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material, como vimos na imagem atrás. Andam por todo o lado. Na questão 87, os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? Os espíritos respondem, não. Os espíritos estão por toda a parte, povoam ao infinito os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem o saberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda a parte, porque há regiões interditas aos menos avançados. Ou seja, apesar de nós estarmos mergulhados numa atmosfera imensa, onde se movimentam montes incalculáveis
de terras como a nossa, não estamos no vazio. Estamos mergulhados dentro de um fluido, não é um fluido, é um fluido, algo que não se vê, mas que tem ação sobre nós. Exemplo, o oxigênio. A gente não vê o oxigênio, mas se ele faltar na nossa atmosfera, morremos asfixiados. Portanto, e é dentro dessa atmosfera, como vemos aqui nesta imagem seguinte, que nós encontramos o nosso pequeno sistema solar. Arranjou o apontador ou não é por isso? Aponta ali a terra, faz favor. Deixa, Lucas. Não vale a pena. Era um pormenor. Serve isto para quê? Não funciona. Também não é importante. Vejam, eu achei esta imagem fofinha, querida. Olhem ali a Terra e mais a Lua. A seguir ao Sol, não é? Temos depois ali, lá está a pequena Lua, próximo do nosso planeta. Portanto, nós temos que contar, e é assim que Kardec nos explica, que estando mergulhados neste fluido imenso, que se chama fluido cósmico universal, estamos a ser influenciados por esse mesmo fluido. E é nele que se movimentam espíritos que sabem mais do que nós. E apesar de nós estarmos num mundo difícil, eles estão aqui para nos ajudar, como a mãe nos ensinou, que temos o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor. E Deus permite que os bons espíritos que flutuam no fluido cósmico universal, que é mais ou menos denso, dependendo do planeta que o circunda, se sirvam dos fluidos que se encontram e que são provenientes do todo, que se chama fluido universal, para produzirem os tais fenómenos. Os espíritos servem-se das energias de que nós próprios estamos rodeados para provocarem determinadas situações. Então, partimos para a teoria dos fluidos. Cada um de nós tem à sua volta os fluidos provenientes do seu pensamento e do lugar em que se encontra. Aqui no centro estão pessoas que não estão a pensar no dinheiro, nem nos anéis, nem nas lágrimas, ou seja, lá de que espécie forem, mas estão à procura de algo que nos complete. Nada de material. Tudo aquilo que nós pretendemos aqui é encontrar algo do mais além, do supranormal, do paranormal. Então, nós, cada ser humano, Deus está a criar espíritos incessantemente. Nós somos um espírito, neste momento, com um corpo de carne. Vejam aqui esta imagem que eu achei bastante interessante. Na formação do ser humano temos, inicialmente, o espírito. O espírito é uma centelha divina, é imaterial. Ao longo de milénios, o espírito foi, digamos que, absorvendo do tal fluido cósmico universal, matéria. Já entramos no mundo do material. E com esses fluidos que já são materiais, que ele vai tirar ao fluido cósmico universal, vai formando o seu corpo perispiritual ou perispírito. A pouco e pouco, através das diversas encarnações, vamos ganhando um corpo físico. Ou seja, enquanto o espírito é imaterial, o perispírito é semimaterial e mantém-se para sempre, o corpo físico é transitório e material. Mas estão
em comunicação um com o outro, estão interligados. Quando eu morrer, mantenho o meu perispírito ou corpo espiritual, mas com as mesmas características de aspecto físico que lhe fui incutindo ao longo da vida, ou das muitas vidas. Depois, e resumindo o que disse, os fluidos são então, e como Allan Kardec nos explica na obra A Gênese, os fluidos são as energias que nos cercam. Essas energias, quando manipuladas por pessoas que o sabem fazer, que são os bons espíritos e médiuns que se dispõem a colaborar com os bons espíritos para que os fenómenos aconteçam, fazem então os chamados milagres. Então, no centro espírita é que estão os espíritos e os médiuns e pode haver milagres. Voltando à gíria, não. Pode acontecer em toda a parte. Desde que haja uma pessoa simples, disponível para aceitar, que haja um médium por ali, e também não é absolutamente necessário, e um bom espírito que queira entrar nesse contexto para que a ajuda aconteça. Porquê mais no centro espírita? Porque aqui não há negócio. E a nossa finalidade é aprender. O que levou e tem levado muitas pessoas ao exagero na parte material, como vimos lá atrás, é a parte física. Isso não pode ser. Porque a partir do momento em que entram energias mais densas, é mais difícil aos bons espíritos atuarem sobre aquele ser. Não sei se eu me estou a fazer entender. Nós estamos aqui de boa fé. O nosso sentimento é calmo, tranquilo. As nossas energias são serenas. Estamos mais permeáveis a que a ajuda espiritual se possa dar. Depois, Jesus atingiu o maior grau de manipulação de energias, porque Jesus era médium. Tanto assim que a energia dele era de tal modo que ele próprio, se alguém lhe tocava, ele sentia que saía a energia dele. Depois, os espíritos, isto é só um resumo, utilizam os médiuns como intermediários para atuarem sobre o perispírito do encarnado. Porquê? Porque o corpo físico é denso. A ajuda ao corpo físico ir-se-á dar no perispírito, na outra camada anterior, que é semimaterial, é permeável às energias vindas do mundo espiritual. Portanto, os fenómenos de cura que nós temos observado, isso é um facto, dão-se no perispírito da pessoa, portanto, sem cortes. Depois, há ainda médiuns que possuem a faculdade curadora e que os espíritos superiores utilizam para realizar então as tais curas. São milagres? Não. São energias manipuladas por bons espíritos, assessorados por um bom médium. Uma pessoa que não tenha um negócio em vista, porque senão acabou a história. Começa-se a adensar o clima e não há hipótese de as energias penetrarem. É o que nós vemos aqui no centro com o passe. O que é o passe? É uma transmissão de energias do mundo espiritual que nos rodeia para o nosso corpo espiritual. Como temos o corpo físico, os espíritos permitem que, através da mão dos médiuns, os fluidos se vão projetar no corpo espiritual daquela pessoa que está ali de boa fé, serena, completamente descontraída e confiante. Isso é muito importante, senão não vai. E a pessoa sente-se melhor, como há bocado falava acerca dos Jorge de brincadeira. Então, temos aqui um caso
que poderei trazer mais tarde, do médium José Arigó. Arigó, no Brasil, em Congonhas, foi durante uns anos largos médium de cura. Fazia cirurgias que resultavam e de maneira. Havia um médico espiritual que o ajudava, Dr. Fritz. Então, o médico era um espírito. José Arigó era um médium de cura, que, operando por influência do médico, Arigó era, digamos que, a ligação e as curas aconteciam. Arigó fazia curas espirituais através de cortes, enfim, de outros fenómenos fantásticos que podemos estar na literatura em todo lado. Por isso, mas era necessário? Não, porque vimos atrás, as curas, as ajudas dão-se no corpo perispiritual do ser humano, que se irão depois refletir no corpo físico, evidentemente. Eu trouxe este bonequinho que dá para explicar, gosto particularmente dele. Temos aqui o corpo físico e temos ali o perispírito deste indivíduo. Não tem corpo físico, mas a figurinha é a mesma. Onde é que se vai dar então a troca de energias, como diz Kardec, uma célula doente substituída por uma célula curadora? Naquilo a que os espíritos chamam o duplo etérico. O duplo etérico liga o perispírito ao corpo físico. É uma faixa de ligação que tem as duas componentes, física e espiritual. Então, e já vou terminar. Falámos há bocadinho das curas que Jesus operou. Vamos ver. Temos aqui o caso da cura do paralítico na piscina. Foi um milagre. Não foi. Foi uma cura que Jesus fez através dos seus próprios fluidos, certo? Então, há uma tónica em tudo aquilo que nós falamos aqui, em que apelamos realmente para a simplicidade, a humildade, para que os bons espíritos nos possam atingir no tal duplo etérico. Jesus, quando curou o paralítico na piscina, não lhe perguntou de que religião era. Pois não. Religião é coisa dos homens. No mundo espiritual não há religião. Não há religiões. Qual era a religião de Jesus? A gente não sabe, não a tinha. Então, Jesus aponta sempre neste sentido. Ele pergunta ao paralítico: e tu queres curar-te? É importante, porque ele tinha que querer. E a gente às vezes quer, mas querer dá trabalho. Não é? É uma chatice. Eu quero. Eu lembro-me uma vez uma rapariga que andou aqui no centro, que era Porto de Mós. Ela veio ao atendimento, já não me lembro porque é que ela tinha, claro. Andou aí no centro uma catrafada de tempo, era toda despachada. E depois um dia disse: pronto, já não venho mais ao centro, eu estou boa. E vinha mais 2 ou 3 pessoas com ela assim: mas tu curaste do quê? Porque é que te curaste? Essa parte não sei, o que eu sei é que vinha doente e agora vou curada. Pronto, curou-se através da sua fé. Ela ouviu o que se lhe disse e esforçou-se. E aqui no paralítico, um dia eu ouvi uma palestra de Divaldo Franco e pergunta: será que ele queria mesmo curar-se ou o tempo estava ali? Porque há pessoas que se acomodam, não é? Dá trabalho e não se esforçam, não é? Há cá 2 maneiras de querer. É querer
sacrificando-se ou crê porque sim. Não é? Pronto. Depois, há ainda mais uma tónica de Jesus. Vai e não voltes a pecar. Ou seja, vais ter que te manter num caminho reto para que as tuas energias não voltem a estar, de algum modo, menos sãs. Voltamos ao mesmo. No bom caminho, ok? E, finalmente, Jesus disse, acho que foi aquela senhora que ele curou, a tua fé te salvou. Então, o que é que está aqui subjacente de tudo isto? A fé. Se houver verdadeiramente fé, damos campo a que o fenómeno aconteça. É sobrenatural? Não é. Pertence às leis divinas que nós ainda não conhecemos na totalidade. Toda a gente se cura? Não. Porque muitos, ou quase todas as pessoas que aqui estão, estamos no mundo para expiar determinadas situações que temos que apagar do nosso passado. Não valeria a pena sermos alvos de uma cura espiritual e na próxima vida termos que vir novamente a resgatar aquela expiação. O caso de Francisco Cândido Xavier com José Arigó. Francisco Cândido Xavier tinha um problema muito grande na vista. E um dia, encontrando-se com Arigó, o médium José Arigó disse a Francisco Cândido Xavier que se fosse lá ao centro dele, podia ser que, com a ajuda então lá do Dr. Fritz, curassem aquele problema que o Francisco Cândido Xavier tinha nos olhos. E ele disse, não quero. Porque é quase certeza que aquilo por que eu estou a passar é uma expiação. Eu tenho que ultrapassar esta situação. E é assim, este mal eu já o conheço. Portanto, vou-me ter que adaptar a ele até ao fim da vida e no fim da vida o assunto está resolvido. Depois ainda vem outro que eu não conheço e então ainda é pior. Portanto, deixa ficar como está, que com este eu já me entendo. Isto para perceber porque é que nem todas as situações têm o mesmo fim. E agora vamos ver. Na última palestra que fizemos aqui, falámos na obra há 2000 anos. Na obra há 2000 anos, há um senador romano que tem uma menina doente. E por causa da doença da menina, este senador vai para a Palestina, para o lugar onde Jesus vivia, na tentativa já lá de poder ir ao encontro de Jesus, a ver se ele lhe podia curar a filha. O senador chamava-se Públio Lentulus. Claro que a esposa pediu-lhe se ele não ia à procura de Jesus e tal, como falámos aqui, e ele, não querendo saber daqui para nada, achava que era tempo perdido, mas como a esposa tinha ouvido dizer, sim senhora, vou à procura dele. E tentando tratar do encontro uma casualidade. E de facto encontrou Jesus. E nem sequer foi preciso de pedir nada, nem coisíssima nenhuma a Jesus, porque Jesus percebeu logo porque aquilo estava ali. Como é que foi? Este homem ia com fé, com harmonia, com confiança? Não. Ele ia porque a mulher lhe disse para ele ir. Não é? E já estava a fazer muito. Então o que é que se passou ali? Depois da conversa com Jesus, ele chegou a casa e a menina estava curada, tinha lepra. Desvalorizou. A verdade é que a menina estava curada. E vamos ver o que é que Jesus lhe disse, que vai bater na mesma tecla. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. Não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela lei da ciência do mundo. Escusava ele de pensar que era só porque é ali que a menina ia ser curada de uma doença que já estava despedida, segundo a ciência médica da altura. E acrescentou, é assim pela fé e o amor da tua mulher, porque a fé é divina.
Ou seja, na base de todos os fenómenos que nós vamos observando ao longo do tempo, com maior ou menor sabedoria, digamos assim, com maior ou menor entendimento, o que é que está na base de tudo aquilo que de bom nos vai acontecendo ao longo do tempo? A fé. Mas a fé também exige muito de nós, e nós só vamos, de algum modo, fortalecendo a nossa fé nas agruras da vida. Ao princípio toda a gente tem fé, mas quando nos calha por chicote é que vamos ver até que ponto a nossa fé é firme, mantendo-nos na esperança de que dias melhores virão. E é por isso que nós estamos no Centro Espírita. Então, e para terminar, eu trouxe-vos um pequeno poema ditado pelo Espírito Maria de Lourdes ao médium Francisco Cândido Xavier. Canção da Fé. Se a tua fé não vê ou ainda não viu a presença da lágrima ou do espinho, para vencer nos lances do caminho os perigos da marcha e as surpresas da treva, se a tua fé não ouve ou ainda não ouviu, entre as flores que leva desde o berço da crença até agora, o insulto em que a maldade se avigora, a fim de que lhe dês outra e outra vez o apoio da paciência e a lição da bondade. Se a tua fé não encontra ainda algo que a desagrade, na tarefa bem-vinda que te impele a servir ao amor e à verdade, se a tua fé não teve ou ainda não tem ofensas a perdoar e injúrias a esquecer, no sublime dever de amparar, socorrer ou levantar alguém, se enfim a tua fé não conheceu angústia ou desabrigo, se ela não sofre ou ainda não sofreu golpes de orgulho vão, escárnio, desafio, tentação, para que aprendas, coração amigo, resistência e humildade. A tua fé, portanto, não passa, por enquanto, de um sonho que não veio à realidade. Porque a fé verdadeira, que redime e renova a humanidade e vale em tudo para a vida inteira, a fé que tanto ama e anda de rastros, quanto vibra e se eleva para os astros, fé valente e profunda, que inspira, exemplifica, ergue e fecunda, será sempre obtida na batalha, na terra ou no mais além, no coração que luta e se estraçalha, no coração para a glória do bem. Assim é que é. Para que aprendas, coração amigo, resistência e humildade, a tua fé, portanto, não passa por enquanto de um sonho que não veio à realidade. Porque a fé verdadeira, que redime e renova a humanidade e vale em tudo para a vida inteira, a fé que tanto ama e anda de rastros quando se vibra e se eleva para os astros, fé valente e profunda, que inspira, exemplifica, ergue e fecunda, será sempre obtida na batalha, na terra ou no mais além, no coração que luta e se traçalha para a glória do bem. Portanto, aqui temos uma ideia não tão simpática assim, do modo como temos que fortalecer a nossa fé. E pronto, terminei. Agradeço por me terem ouvido.